TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Normalmente se apresenta quando a pessoa ela tem uma inquietude, não consegue prestar atenção em algo ou realizar uma atividade concentrada ali naquele instante. E quais são os principais sintomas da TDAH em adultos e também nas crianças? Olha, na criança, ela normalmente começa a ser apresentada na pré-escola. E aí ela é apresentada mais exclusivamente com o sintoma de hiperatividade. E aí quando chega na adolescência, ela não tem mais tanta hiperatividade, né? Que o adolescente ele fica mais retraído, mas ele já fica com esse déficit de atenção. Ele não consegue prestar tanta atenção nas tarefas, nas funções que lhe é dada. E aí, na vida adulta, ele tem um pouco de hiperatividade, uma falta de atenção, mas também vem com um grau de impulsividade. Ele, às vezes, não consegue pensar muito antes de agir. Importante ressaltar que o TDAH, os sintomas, eles começam a ser apresentados sempre na infância. Então, não tem como você ser adulto e, do nada, você descobrir que você tem TDAH. É desde a infância que se apresentam alguns sinais, alguns sintomas. E quais são esses sintomas? Falta de atenção, hiperatividade. Uma criança, ela normalmente na escola dela não consegue ficar sentada numa cadeira só para fazer aquela atividade. Às vezes ela realiza a atividade muito rápido. Ela não consegue ficar esperando os coleguinhas terminar a atividade. Ela precisa levantar do seu lugar e começar a brincar. Porque para ela, no pensamento dela, ela está perdendo tempo, estando ali parada. Então, principalmente essa hiperatividade. E a falta de atenção seria, eu começo a realizar uma atividade aqui agora, mas antes de terminá-la, eu começo a realizar outra. E às vezes esqueço daquela primeira atividade, não termino a segunda atividade também, e aí isso vai criando tipo uma bolha. E aí isso acaba que interfere muito no dia a dia, principalmente do adulto, né, essa questão da falta de atenção. E como que é feito o diagnóstico? Olha, o diagnóstico ele é realizado normalmente na entrevista mesmo com o profissional psicólogo, né? Nesse primeiro processo da anamnese, ele faz a entrevista com o paciente e aí ele já começa a observar alguns sintomas, alguns sinais do TDAH. Mas para realizar um diagnóstico mais completo, normalmente é aplicado alguns testes, porque os sintomas do TDAH, eles se semelham muito com outros sintomas de outros transtornos. Então, é muito importante que tenha uma análise minuciosa para não falar, tudo é TDAH, porque, na verdade, tem muitos tipos de transtornos. Ou, às vezes, não é que é um TDAH, às vezes é uma característica da personalidade da pessoa mesmo, ser agitada. Então, por isso que é feita uma análise minuciosa com o paciente. E quais são as dificuldades emocionais comuns enfrentadas por pessoas com a TDAH e como a terapia ela pode ajudar a lidar com essas coisas? Normalmente, o paciente com TDAH, ele não consegue administrar muito bem seus sentimentos. Então, ele encontra, às vezes, uma dificuldade para se relacionar com as pessoas. Ele, por ser inquieto ou não ter muita atenção, às vezes no relacionamento ele se passa como um negligente. Não é porque ele esqueceu, é porque ele não consegue lembrar das coisas, porque ele não consegue focar naquilo que o seu parceiro está falando. E às vezes isso é uma barreira que as pessoas enfrentam, né? Então, eu diria que num relacionamento, pro adulto, essa é uma das maiores dificuldades que ele pode estar enfrentando. A sua relação interpessoal, ele tem uma falha, né? Isso aí pode ser muito bem trabalhado, só que ele encontra essa dificuldade. E como que a família e os amigos eles podem oferecer suporte a alguém com TDAH? Olha, é muito importante ajudá-lo, né? Ajudá-lo nesse processo de estar atento naquilo que ele vai fazer, impulsioná-lo não, vamos realizar essa atividade, vamos concluí-la primeiro, porque depois aí você começa outra, principalmente na criança, começar a trabalhar isso, né, de que se ela ficar quietinha, ela não está perdendo tempo, ela só está descansando, embora isso seja difícil para a criança entender, né, realizar atividades com tranquilidade e atenção, né, naquilo que está sendo feito.
E o TDAH ele é uma condição permanente ou é possível superar os sintomas ao longo do tempo? É possível ser trabalhado, né? Ele, principalmente se ele for descoberto tarde, é algo que já está corriqueiro, já é algo da pessoa mesmo. Então é possível daí amenizar os sintomas, trazer mais foco para aquele indivíduo, mas quando se é descoberto na infância, é bem mais prático, é bem mais fácil. Na verdade, todos os transtornos que se começam na infância, quando é descoberto o mais cedo possível, melhor é para tratamento, melhor é para resultados positivos. Então, a questão é quando foi descoberto. Se foi descoberto na infância, terá os resultados bem melhores. Mas, às vezes, já foi descoberto lá na vida adulta. Então, o indivíduo já está naquele ambiente há muito tempo. Aí é mais difícil. E qual que é a importância da gente observar os sinais? É muito importante porque, às vezes, a gente está com pessoas que parece ser atitudes normais, mas ele apresenta um TDAH. E, às vezes, aquilo ali está lhe atrapalhando a ter uma melhor qualidade de vida. Então, às vezes, eu preciso observar esses sinais em mim, observar esses sinais no próximo. Só que é importante porque hoje, com tanto avanço na tecnologia e nas redes sociais, a gente vê muito aqueles videozinhos, tipo assim, característica do indivíduo com TDAH. Aí mostra vários sintomas, né? Aí você vê aquele vídeo lá e fala, não, eu tenho TDAH. A gente já se auto-rotula, né? Fala, não, eu sou um indivíduo com TDAH. Às vezes não. Então, é muito importante a gente também não rotular as pessoas. Pode ser que ela apresente sintomas, mas seja somente da personalidade dela. Então, para ser feito o diagnóstico mesmo, precisa ser passado por um profissional. Não é, eu acho que eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Não é assim. Então, é muito importante observar, mas também ser encaminhado para um profissional. E qual que é o seu recado para a população a respeito? É muito importante que nós estejamos cada dia mais abertos para conhecer mais sobre a saúde mental. Porque hoje em dia tem descoberto muitos transtornos, nós temos visto, não que não havia esses transtornos, mas como a população hoje tem buscado mais, então você descobre hoje que você tem um transtorno que há um tempo atrás para a pessoa era algo normal. Então, é muito importante isso, nós buscarmos mais conhecimento, olha, se eu vi que essa criança está apresentando algo, que eu já leve ela para buscar ajuda, porque quanto mais eu demoro, mais difícil vai ser para o desenvolvimento dessa criança. É muito legal quando a gente vê mães que se importam com a criança, observam a criança desde de novinho. A gente vê isso muito no caso de autismo, né? É muito importante que a mãe esteja observando desde cedo, porque os resultados positivos serão bem mais observáveis, né? Então, que nós possamos estar cada vez mais atentos, possamos romper esses tabus que há ainda, né, da saúde mental e tendo a consciência de que saúde mental também é saúde.